Bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos! Tá começando mais uma live. Olá, meu povo! Vamos chegando! Seja muito bem-vindo, você aí do YouTube, você que está entrando agora no Instagram, você também aí do Facebook. Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade de viver. Faça cada segundo desse novo dia valer a pena. Vai convidando os teus amigos para estar conosco nesta manhã. Hoje é um novo dia, uma nova oportunidade de fazer diferente o que foi ontem. Olá, seja muito bem-vindo nesse novo dia, faça esse dia, cada segundo desse dia valer a pena. Olá, aqui é Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. Eu tenho um sonho, viver um dia, um mundo em que as pessoas estejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Eu creio que sim. Começando uma vida de cada vez. Que alegria receber você em mais um novo dia e seja muito bem-vindo e também bem-vinda nesta manhã. Hoje a gente vai falar no episódio de hoje sobre esponjas emocionais. O que é isso, Uriel? Daqui a pouco a gente vai entender, mas vale a pena a gente falar um pouquinho nessa manhã. E eu queria então ler um pedacinho aqui deste livro, A Terra de Ninguém, só para a gente parar um pouquinho e pensar, no significado daquilo que tem a ver com a nossa saúde emocional. E tem um texto aqui que eu coloquei e que eu queria compartilhar com você, que diz assim: o principal guerreiro aqui é o nosso cérebro, uma pena que está em posição inimiga. Suas armas são algumas artimanhas para impedir o desenvolvimento da excelência psíquica, afetiva, social e até mesmo profissional. Infelizmente, em alguns momentos da trajetória na nossa vida, vamos, para não errar, 99,% das vezes, o nosso cérebro acaba jogando no terreno total como inimigo, E não era para ser assim. Mas infelizmente a gente se tornou escravos da própria mente, porque uma vida inteira ela foi sabotada, uma vida inteira ela foi machucada. E hoje eu quero falar nessa live sobre um assunto que muitas pessoas às vezes não param para pensar no significado do que é isso. Acabam acreditando até que é um dom, mas esse dom é algo que traz doenças emocionais. Hoje a gente sabe que 90% das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças da mente. Doenças que nasceram aqui, dentro da terra de ninguém. Doenças que nasceram no teu interior, ou seja, o inimigo vive dentro. E uma vida inteira a gente acreditou que os nossos problemas estão do lado de fora, mas os nossos problemas estão dentro. Quer mudar o seu exterior? Mude o teu interior. E está chegando a hora de você reassumir o controle da tua mente, mas a gente não aprende isso na escola. A gente passa uma vida inteira sem aprender isso. E quando a gente aprende, a gente começa a perceber que isso é libertador, não é verdade? É libertador, não é? É algo assim fantástico quando você descobre que você pode transformar a sua história, a sua vida, utilizando aquilo que está aqui dentro. Sábio foi o nosso Criador, esse Deus tão maravilhoso a quem nós amamos, que fez o ser humano e colocou todas as ferramentas necessárias para que esse ser humano também conseguisse lidar com as situações do dia a dia. Só que a gente não sabe, a gente nunca aprendeu, nunca nos ensinaram. Consequentemente, a gente passa por uma situação complicada que está relacionada exatamente a essa situação.
E você tem as ferramentas certas dentro de você, só que você não sabe como usar. E nunca ninguém ensina. E aí que é algo trágico. Então, o que é uma esponja emocional? A gente vai trabalhar sobre isso nesse assunto no dia de hoje. E vale muito a pena, então, você parar um pouquinho e pensar sobre esse assunto. Mas antes, eu lembro que eu preciso responder uma pergunta que me fizeram, porque tem pessoas novas que de repente não estão nos acompanhando há um bom tempo, e vale a pena às vezes a gente até falar, porque de repente a pessoa não tem noção que existe, mas existe uma grande oportunidade. Na nossa caminhada aqui, nessa família, a gente tem 4 coisas muito importantes até agora, muitas outras virão, tem muita novidade chegando agora para o ano 2021, mas nós temos 3 programas muito fortes e especiais, e temos aqui o livro A Terra de Ninguém. Eu estou escrevendo um segundo livro agora dessa série, e é o livro Labirinto, e aí a gente vai falar sobre traumas e bloqueios emocionais, como destravar realmente o seu cérebro, né? Livrando você de bloqueios e traumas. Esse ainda, né? Ele está ainda no período gestacional, vai levar mais algum tempinho aí. Quero ver se os compromissos permitem ele chegar aí, nascer no mês de fevereiro. Mas vamos ver aí, né, com a graça de Deus, se isso vai ser possível. Esse livro aqui já tem transformado a história, eu tenho recebido tantos feedbacks, tantas histórias já de pessoas que estão lendo esse livro, e ele está sendo maravilhoso. O livro também é presente, dê de presente livros dessa natureza, principalmente para quem é idosos, são idosos, né? Porque às vezes o idoso não tem a mesma facilidade que você da tecnologia, mas ele sabe ler, né? Se o idoso sabe ler, ele tem como chegar a essa situação. E se não sabe ler, por que você não acha uma maneira de ajudá-lo também, né? Porque afinal de contas, eles dedicaram a vida deles e às vezes eles passam, sem dúvida alguma, por tantos traumas e bloqueios emocionais. E a gente pode fazer a diferença na história da vida deles. E existem 3 programas muito importantes, muito fortes. Um deles é para tratar de ansiedade, depressão, pensamentos negativos, dormência emocional. Uma outra coisa que ele trata também é para pessoas que têm traumas e bloqueios, que é o GPS emocional. E quem é aluno do GPS emocional sabe o que representa e o que significa. Você chega a perder até peso com o GPS emocional, se você faz correto a semana do desafio. Não é o objetivo a perda de peso, mas acaba perdendo até peso. Então é algo bem interessante, GPS emocional. Um segundo programa é o programa Insight, que ele trabalha em 5 áreas da sua vida. Ele trabalha na área de saúde, que pega saúde física e saúde também emocional. Ele pega a área de relacionamentos, que ao longo do ano, né, vai ter. Ele pega a área de carreira, riqueza e também felicidade. Então é um programa completo também, muito bom, o Insight, que ao longo do ano ele vai sendo entregue. Ele não é um programa que está pronto ainda 100%, mas ele está sendo gravado, constantemente gravado, novas técnicas, aulas incríveis. E o terceiro programa, que é um programa sensacional, que ele nasceu como fruto inclusive de uma oração um dia, porque eu queria achar uma maneira, eu encontrava muitas pessoas muito doentes mesmo, e queria alguma coisa muito rápida assim, para dar um start assim, e surgiu o Detox Mental, que é a oportunidade que a pessoa tem de desintoxicar a sua mente, porque muito se fala na intoxicação do corpo, por metais pesados, oxigênio, o próprio alimento, né? Mas não se fala tanto da desintoxicação mental. Então eu queria algo e acabou surgindo, e ele ficou pronto 100%, então segunda-feira agora, e ele está liberado já para muitos alunos que já existem lá dentro, e ele está liberado também para você entrar se você desejar. E o Detox você encontra aí no link da bio, se você está no Instagram, você do Facebook, você encontra aí dentro. E uma outra novidade, com as últimas vagas agora, é a avaliação emocional, que eu passo entre 45 minutos a 1 hora com você, e você tem que se inscrever gratuitamente, porque a minha equipe estará entrando em contato com você e possivelmente agendando um horário, e eu estarei entrando no determinado dia que eles marcarem para que eu converse com você. Às vezes as pessoas pensam que o número do WhatsApp é só comigo que você fala, não é. Então tem momentos que você fala com alguém da equipe, a pessoa marca, agenda e ela trabalha. E por isso que às vezes acaba demorando de você, em algum momento, ter uma resposta, porque tem pessoas que me ajudam também
nessa situação. Tá certo? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre esponjas emocionais. Você acha que você é uma pessoa excessivamente empática? E que isso às vezes acaba lhe causando sofrimento desnecessário? Nesse caso, você pode ser uma esponja emocional. Porque a esponja emocional é exatamente quando você acaba permitindo que coisas à sua volta sejam absorvidas. E é exatamente a função de uma esponja, né? Você pode secar alguma coisa com uma esponja, você pode absorver determinada coisa com uma esponja. E pessoas que são altamente sensíveis em seu entorno, você pode então estar captando esse tipo de coisa, você pode estar absorvendo essas emoções positivas e também emoções negativas. E aí é um perigo muito grande, porque se eu sou uma esponja emocional, toda e qualquer situação que está à minha volta eu vou absorver. E há um perigo muito grande nisso, porque se você começa a absorver emoções positivas, emoções negativas, porque a emoção positiva ela pode ser também prejudicial, e aí um pouco complicado para a vida de uma pessoa, né? É um perigo muito grande quando envolve esse tipo de situação. Então eu queria trabalhar hoje algumas coisas importantes e eu queria te fazer algumas perguntas agora para você pensar. E a primeira pergunta é a seguinte: se um amigo ou amiga, né, ele está angustiado ou triste, você começa a se sentir assim também? Pare e pense agora. Se tem uma pessoa que está triste, que pode ser um amigo, pode ser uma amiga, está conversando com você ou está num estado de tristeza, você começa também a sentir-se triste. Segunda pergunta: as conversas, os cheiros e os barulhos em excesso te deixam nervosa? Te deixam nervoso? É mais uma pergunta para você parar agora e você pensar. Uma outra coisa que as pessoas que convivem com você dizem que você é muito sensível? É mais uma pergunta. Outra aqui agora: você sente agonia quando você está em locais onde há muita gente? Outra pergunta: você é um bom ouvinte? E uma outra pergunta ainda: você tem medo de se relacionar afetivamente? Outra: você gosta de passar tempo sozinha ou sozinho? Responde para mim agora nos comentários aí, nesse instante, se uma dessas perguntas você responderia sim. Já tem gente colocando aí. Coloca para mim aí se você responderia sim a uma dessas perguntas que eu acabei de fazer para você. Além disso, enquanto você vai colocando aí, pessoas esponjas são pessoas agora que eles são mais ou menos assim, ó. Elas têm o poder de captar o que passa em seu entorno sem que ninguém diga nada. Porque ela é muito, a gente chama de intuitiva. Então ela acaba captando, ela é muito intuitiva. Você tem o poder de captar uma determinada situação, mesmo que essa determinada situação ao seu entorno, ninguém está falando nada. Mas você é uma esponja, você começa a absorver o ambiente, você começa a absorver tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Uma outra coisa, se comunicam bem e não têm dificuldades em dizer o que sentem. E é alguém que chora e ri com muita facilidade. Esse é você? Uma pessoa esponja emocional também é uma pessoa que ela sempre se coloca no lugar do outro. Chega inclusive a apropriar-se das suas emoções. Olha como é perigoso isso, né? E outra coisa ainda que eu acho que ela acaba sendo pior ainda é que ela acaba trazendo para si a responsabilidade de resolver o problema dos outros. Ela se sente responsável pelos problemas alheios, age como se fossem seus, sofrem junto, acham que têm obrigação de ajudar os outros a se encontrarem, estar, né, no bem-estar. E aí entra uma situação muito preocupante, porque pessoas que são esponjas emocionais, elas atraem pessoas tóxicas. É como se você fosse um para-raio, tá conseguindo entender? Por onde você está andando, você está atraindo maldição para cima de você. Pessoas tóxicas, pessoas com poder altamente destrutivo. E se você não toma cuidado, você pode se relacionar com pessoas tóxicas.
que só visam a se aproveitar de você emocionalmente. Você oferece a tua generosidade, as pessoas abusam de você sem oferecer nada positivo em troca. Muito pelo contrário, é um verdadeiro vampiro emocional. Então, uma pessoa que é esponja, ela pode ter uma característica linda, essa característica dela de tentar ajudar, a característica dela de oferecer a generosidade dela para essa determinada pessoa, só que você acaba atraindo pessoas tóxicas, e pessoas tóxicas vêm para a tua vida para te maltratar, para te machucar. Consequentemente, drenam a tua energia, tiram a tua alegria, tiram a tua energia vital. Eles vão sugar o teu melhor, ou seja, não vão contribuir, porque são tóxicos, são narcisistas, são vampiros emocionais. Você se enxergou aí? Olha o perigo que existe. É um perigo muito grande que existe em relação a isso. Então, quando a gente pensa numa esponja emocional, é uma pessoa que ela está absorvendo tudo para si. Então vamos parar um pouquinho e pensar ainda sobre as características, e depois a gente vai tentar entender como que você resolve essa parada aí, tá bom? Facilmente se comove e chora. E chorar é bom, não é verdade? Chorar é uma válvula de escape que foi colocado por Deus em cada um de nós, que é você, a gente até brinca, né, que você está lavando os olhos de dentro para fora, né? E chorar é muito importante. Só que quando você está chorando com facilidade, e eu conheço pessoas assim, eu já tratei de pessoas assim, eu já convivi com pessoas assim, chorar com facilidade demonstra que você pode ter um desequilíbrio emocional. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque se está chorando constantemente, você chora pelo cachorrinho que olhou para você, você chora pelo cachorrinho no filme que foi reencontrado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter emoção, claro que tem que ter emoção, mas tem que tomar um certo cuidado. Você chora quando alguém fala para você que perdeu o benefício do INSS. Você chora com muita facilidade por determinada situação. Não sei se está conseguindo entender. Esse é um indicativo muito forte de que você é uma esponja emocional, porque você está absorvendo de tudo que é a situação que está acontecendo e aí estoura dentro de você. Em determinados momentos, quando você menos espera, você começa a explodir. Você está tendo um desequilíbrio emocional. Então, há um perigo em ser esponja emocional, porque o esponja emocional, ele absorve toda e qualquer situação positiva ou negativa das pessoas que estão ao seu entorno, à sua volta. E isso acaba vindo para você, ou seja, você se torna um para-raio, você se torna uma pessoa que absorve para si, e quando que você se livra disso? Você vai adoecer emocionalmente, já que 90% das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que nasceram na mente, doenças que estão no teu interior. Se eu estou absorvendo tudo que acontece com as pessoas à minha volta, o que vai acontecer comigo? Você vai adoecer. E aí tem muita gente que acaba ficando doente, passando por situações terríveis e complicadas, e ela não tem noção do que está acontecendo com ela, e aí é pior, porque tem casos de situações de pessoas que elas começam a depositar a sua inteira confiança só na fé, só na religião, só na oração, só na reza. Não que isso não seja importante, está conseguindo entender? Mas como não foi ensinada, ela acaba tendo sérios problemas. E o pior, quando ela faz parte de alguns movimentos religiosos que defendem a ideia de que crente não tem depressão, crente não tem ansiedade, que ansiedade é frescura, que você precisa de Deus. E é o que muitas pessoas acabam tendo e sofrendo. E está cheio de crente cristão, seja lá o que for, da maneira como você queira chamar, que está sofrendo e que não vai resolver. E aí tem alguns pastores que têm alguns problemas seríssimos com isso. E dizem essas besteiras, essas abominações, e esses mesmos homens, em alguns casos, em alguns momentos, ou mulheres, né? Eles também têm depressão, eles também têm ansiedade, eles também têm problemas emocionais. E quando você olha para essa situação, é trágico e triste ao mesmo tempo de ouvir uma situação como essa. Uma outra coisa de um esponja emocional, que é um indicativo muito forte, um sinal muito forte de um esponja emocional, é que toda e qualquer tragédia na TV arruina a sua semana. Então você é muito fraco para você ouvir notícias terríveis. Então, se você assiste e tem esse costume, eu faz 20 anos que eu não sei o que é assistir TV, para você ter uma ideia.
E eu eliminei da minha vida esse tipo de coisa. Eu não tenho televisão em casa. Às vezes as pessoas se chocam com isso. Esses dias atrás mesmo, conversando com alguém, eu estava conversando com uma pessoa e ela fez uma pergunta, né? Quantos aqui tem TV em casa? Acho que eu estava numa palestra e eu falei, eu não tenho televisão. Ela falou, não tem televisão? Eu falei, faz 20 anos que eu não tenho televisão. E eu não me enveneno com esse tipo de coisa. Então, e aí a pessoa, mas como que você se informa? Depende do que é se informar para você. Se informar para você é ficar assistindo desgraça do que acontece, tragédias e mortes, isso não é se informar. Isso é se matar emocionalmente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você não tem como resolver a situação que aconteceu. Em segundo lugar, lembra, tudo que você foca, você atrai, que é o que a ciência diz. Então, quando você olha para essa situação, eu participei um dia ajudando um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, eles falavam de situações que haviam acontecido com eles. E aí eu fiz uma pergunta. Por exemplo, pessoas que foram assaltadas. E eu fiz uma pergunta, vocês que foram assaltados, fala para mim se vocês tinham um pensamento constante de imaginar-se sendo assaltados ou com medo de ser assaltados, e as pessoas responderam afirmativamente. Então, como eu sou um estudioso da mente há mais de 20 anos, eu comecei a olhar, e eu me especializei na realidade há um pouco mais tempo, né? Mas eu estudo a mente humana, trabalho com a mente humana há mais de 20 anos. E aí eu percebi que na realidade era uma questão de foco. As pessoas começam a focar a tragédia. Então, quando você começa a focar uma determinada situação de forma negativa, você acaba atraindo para você isso. Então, se você, pode ser em qualquer área da vida, se você começa a focar, você atrai. Claro que depende muito do comportamento das pessoas, porque as pessoas são os arquitetos do seu próprio destino, as pessoas escolhem. Só que as escolhas das pessoas, elas acabam impactando a nossa vida. Então, quando uma pessoa ela é da tua família e ela escolhe determinada coisa, ela pode impactar a sua vida. Ela pode destruir a sua vida com a decisão dela. Quando você tem um filho, por exemplo, que ele decidiu ir para o mundo das drogas, a decisão, apesar de ser uma decisão única e dele, essa decisão afeta uma família inteira. Uma pessoa, quando escolhe a infidelidade, ela acaba desgraçando uma família inteira. Uma pessoa, quando escolhe determinada situação, ela pode impactar por completo. Então você acaba tendo uma série de dificuldades. Então não significa que nesse caso é porque você focou, porque você atraiu, porque você quis. Mas quando envolve em pessoas, a situação de pessoas pode impactar a sua vida. E pior ainda, pode te envolver em coisas que você não tem nada a ver. E aí você paga o pato junto, né, com essa situação. E por quê? Porque os seres humanos são doentes. Então é muito mais fácil eu aceitar uma verdade ou uma notícia, uma determinada situação, sem ver os dois lados da história. Então eu posso prejulgar, eu posso julgar, eu posso condenar. E eu sou terapeuta de família há 15 anos, para você ter uma ideia. E quantas vezes eu ouvi o marido falar, e hipoteticamente aqui agora, eu tinha vontade de bater na mulher. Quantas vezes eu ouvi a mulher falar, eu tinha vontade de bater no marido. E como eu aprendi com a vida que existem sempre os dois lados, existe sempre a verdade do marido, a verdade da mulher e a verdade de Deus, que Deus vê todas as coisas, você conseguia então filtrar e trabalhar esse tipo de coisa, ajudar o casal, ajudar aquela família. Mas muitas pessoas não têm essa capacidade, a pessoa não tem filtro. O que ela faz? Ela escuta uma determinada história, ela não vai atrás da outra história, da outra parte, conversar com a outra parte, e ela julga, ela tira. Então na vida a gente precisa aprender a fazer perguntas. Quando você enfrenta determinada situação, a primeira pergunta é para você. A segunda pergunta é para Deus. E a terceira pergunta é para a pessoa. E é como se fosse uma arma aqui, né? E é aí que a gente falha, porque geralmente a gente faz assim. Em vez da gente fazer assim primeiro, depois assim e depois assim. Não sei se está conseguindo entender. Então, pessoas que são esponjas emocionais, eles assistem ou eles são impactados por determinada situação, traz para a vida deles um peso muito grande. Terceira coisa indicativa muito forte que eu queria trabalhar com você, uma pessoa que é uma esponja emocional, ela atrai pessoas com problemas. Olhe para a tua vida agora, se você está se identificando com uma esponja, percebe, tudo que é porcaria vem para você resolver. Calma, tá? Eu não estou dizendo que não tem que ajudar as pessoas, não é isso, mas você atrai.
você atrai. Parece que o teu ouvido está que nem assim, está virando para os lados e tem um chorandinho lá, um atrai para você. Só que as pessoas que têm problemas, às vezes eles podem trazer sérios problemas para você. Porque tem pessoas que têm um coração tão bom que você abre a porta da sua casa. E às vezes você coloca gente dentro da tua casa que você nunca deveria colocar dentro da tua casa. Está conseguindo entender? E essa pessoa vai trazer sérios problemas para você, para sua família, para a tua vida, porque você acabou atraindo essa pessoa com problema. Então tome muito cuidado. A gente precisa ajudar as pessoas, mas tem limite. A liberdade de uma pessoa termina quando começa a sua. E isso é uma questão de respeito. Uma das coisas que eu prezo muito na minha vida se chama respeito. Então a minha liberdade começa, a sua liberdade termina quando começa a minha. Se chegou uma determinada situação e você partiu, cruzou uma linha que não deveria cruzar, e você entra num processo de desrespeito, você entra num processo em que você perdeu a liberdade, chegou um ponto que perdeu. É a mesma coisa que você está brincando com uma criança, está brincando, está rindo, está fazendo cócega, está virando para um lado, está virando, a criança levanta a mão e te dá um tapa no rosto. Eu te pergunto, você vai continuar brincando com essa criança? Ou você vai tomar uma atitude para resolver essa situação que essa criança acabou ocasionando? Ou seja, a liberdade excedeu. Chegou um ponto que a pessoa acreditou que ela podia fazer qualquer coisa com você e foi para um caminho perigoso. E eu estou usando o exemplo de uma criança. Então, atrai pessoas com problemas, e todos nós temos, só que chega um determinado momento em que a pessoa acredita que ela pode ser o dono seu. E aí é um problema. Se você é um esponja emocional, se você está oferecendo ajuda, se você está sendo generosa, generoso, e a pessoa acabou indo por um caminho perigoso, você tem que tomar uma atitude. E eu usei o exemplo de uma criança. E uma outra coisa aqui agora, pessoas que são esponjas emocionais assumem responsabilidade dos outros. Você começa a carregar uma carga na tua vida que não é tua, uma carga que não te pertence, uma carga que não tem nada a ver com a sua história. Então tome muito cuidado, porque todos nós temos cargas emocionais, todos nós carregamos pesos nessa vida. É tão forte isso que Jesus, quando pisou aqui nessa terra, ele olhou para o ser humano sofredor e ele disse: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Eu entrego a minha para você e pego a sua. E aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando você olha para essa situação, você percebe Cristo agora tomando uma atitude de olhar para o ser humano e ser uma esponja emocional também, tirar essa carga. E Jesus Cristo também sofreu. É tão forte essa situação, humanamente falando, porque ele veio como humano e também divino. Ele se preparou para esse ministério, mas não significa que esse ministério não foi dolorido. Não significa que ele não sacrificou a vida. Uma das coisas mais doídas que existe é quando você se entrega para servir. Você serve com amor, você serve com dedicação, que pode ser uma causa, pode ser uma igreja, pode ser uma comunidade, pode ser pessoas, e você se entrega de todo o coração e você vê uma outra situação do outro lado. É tão forte isso que no Getsemane, eu falo muito disso no livro do Getsemane à Cruz, Lições Preciosas, que é um livro esse livro levou 20 anos para ser escrito, você acredita? E tem um outro livro que esses dias atrás eu falei que está engavetado ainda, que não saiu ainda, e também já tem, acho que tem uns 20 anos. O Getsemane à Cruz acho que não tem 20 anos, ele tem, eu acredito que uns 15 anos. Mas enfim, em 2019 ele ficou pronto, e eu falo com muita propriedade, eu trabalho e estudo um pouco a mentalidade de Cristo ali também, e é tão doído porque... E para escrever esse livro demorou também, porque eu tive que ir atrás, inclusive eu estive visitando os lugares por onde Jesus passou, eu estive no Getsemane, eu passei um bom período da minha viagem no Getsemane, tocando as oliveiras cresceram de volta, mas num determinado período de perseguição e guerra elas foram cortadas, só que as raízes ficaram, as raízes são ali de mais de 2000 anos. E eu me ajoelhei perto daquelas raízes, eu parei, eu tentei sentir aquilo e tentar imaginar o que Cristo passou, e foi naquele lugar que eu tive alguns insights de escrever capítulos que está dentro desse livro. E nesse lugar ali ele teve uma estafa mental.
E ele chegou ao ponto do seu suor então se converter em sangue. E quando você estuda sobre isso, você percebe que a pessoa está num estado emocional muito terrível, está numa estafa mental. Ele saiu da linha, ele ultrapassou a curva do estado emocional, porque ele se entregou por nós. Então, fazendo uma análise disso, você percebe que ele tomou realmente o fardo que estava sobre nós. E nós que ainda nem havíamos nascido, né? Ele pegou daquele povo daquela época, mas todo aquele que um dia ainda iria nascer no mundo e ainda vai nascer no mundo, ele já ofereceu um escape. E quando você olha para isso, é incrível. E uma pessoa que tem esponja emocional, ou melhor, é uma esponja emocional, ela se sente sempre cansada, porque ela está absorvendo o problema de todo mundo. Por onde você anda, você está captando as desgraças e os problemas das pessoas. Então, você acaba deixando de ter vida, você acaba vivendo a dificuldade e os problemas das outras pessoas, você acaba vivendo a vida dessas outras pessoas. Então é muito preocupante quando você se torna uma esponja mental. A Valdirene colocou aqui: a gente pode até ser o bom samaritano, mas não significa carregar toda a carga das pessoas nas nossas. Exatamente. Porque você não é o salvador da pátria, você não é o salvador do mundo, né? Então, na medida do possível, tem que sim ajudar, mas tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas acabam absorvendo tanto para si que os problemas das outras pessoas acabam se tornando problemas seus. E lembra que eu falo muito, tudo que você foca, você expande? Então, quando você começa a olhar tanto a desgraça do outro, você acaba absorvendo para a tua vida, e essa desgraça do outro, ela pode se tornar a tua realidade. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Uma outra coisa... Bom, já entrando nessa situação que é um indicativo de uma esponja emocional, você acaba se colocando em dificuldades. Você pode ter dificuldade se você é casado com seu esposo por causa de determinada pessoa, você pode ter dificuldade com a tua esposa por causa de determinada pessoa, você pode ter dificuldades de uma série de situações por causa dos problemas dessa pessoa. E tem pessoas que não se ajudam, não é verdade? Tem pessoas que você empurra, mas parece um carro pesado na subida e você está empurrando sozinha. Vai chegar um momento em que você não suporta e aquele peso pode passar por cima de você. Uma esponja emocional, ela acaba se sentindo sempre sobrecarregada, porque ela não tem tempo para viver, ela não tem tempo para ela. Ela está completamente assim, completamente assim sobrecarregada. E isso é muito triste quando você olha para uma situação como essa. E uma pessoa que é uma esponja emocional, ela acaba absorvendo as emoções das outras pessoas. E agora imagine, quando você olha para um quadro na vida em que a gente vive, num quadro em que 90% das doenças são doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que nasceram no seu interior, doenças que estão dentro da sua mente, em que a gente vive uma condição no planeta Terra, em que a gente foi condicionado a tratar sintomas e não raiz, por isso que o mundo cada vez está mais doente, por isso que as pessoas estão cada vez mais doentes. E sobrecarregando os consultórios, sobrecarregando os hospitais, porque grande parte das doenças não são necessariamente físicas, elas nasceram na mente e se transportaram. Porque pensamentos geram sentimentos, os nossos sentimentos alteram o comportamento, e pode acontecer várias coisas relacionadas a isso, tanto a pessoa se machucar, se autodepredar, a pessoa se suicidar, a pessoa ser agressiva com outras pessoas, e tudo nasceu no campo da mente. Como também os nossos sentimentos acabam atacando o nosso sistema fisiológico, e aí vem uma série de dificuldades e problemas. E aí as pessoas sobrecarregam os hospitais, os consultórios, e cada vez mais estão tomando medicamento. Não que não seja algo bom, ele tem o seu papel fundamental, ele é necessário, mas às vezes a pessoa vai passar uma vida inteira tratando os sintomas. Às vezes ela encontra um médico que ele é uma pessoa cristã, uma pessoa que ele gosta de tratar de outra forma. Ele não só prescreve medicamento, mas ele faz um verdadeiro atendimento. E eu conheço muitos médicos assim, inclusive amigos, que alguns eu não vejo há muito tempo. E quando você olha para essa situação, eles fazem um tratamento diferenciado com a pessoa. E às vezes ele mesmo percebe que não é isso que vai resolver a vida dela. E pessoas que estão absorvendo as emoções de outras pessoas é como se fosse o para-raio. Só que o para-raio ele recebe a descarga e ele descarrega na Terra. E você descarrega onde?
Lembra uma vez um episódio de Cristo que ele fala: o Filho do Homem não tem nem aonde repousar a cabeça? Jesus não estava se referindo ali simplesmente a um travesseiro, um colchão, uma caminha para ele dormir. Ele estava se referindo exatamente a uma situação como essa. Ele estava absorvendo de tudo e a pressão era tão grande, e ele dizia: ele não tem onde repousar a cabeça, porque existiam já inimigos se levantando, pessoas que estavam se levantando para machucar ele, para maltratar ele. Então é um caso muito sério quando você absorve as emoções dos outros, porque ao absorver as emoções dos outros, você pode trazer uma grande carga que você talvez não está preparada ou preparado para você carregar. Você está conseguindo entender o que a gente está conversando hoje? É um problema, ou seja, muito mais sério do que a gente imagina. E perigoso, inclusive, de você estar desenvolvendo, né? Porque você vai acabar corrompendo, né, a sua identidade. Você vai acabar borrando aquilo que você é. E a identidade de uma pessoa que ela é excessivamente sensível pode ficar confuso devido à influência significativa que outras pessoas podem ter sobre as suas emoções. E eu queria usar um exemplo agora para a gente entender. Uma mãe diz ao filho que ele é insensível, porque não liga para ela com frequência. Porém, se você analisar a situação, poderá perceber que as coisas são exatamente o oposto do que a mãe está dizendo. Talvez ela seja insensível com o filho, culpando-o por suas próprias limitações. E esse tipo de comportamento é um mecanismo de defesa denominado de identificação projetiva, ou seja, a pessoa projeta sobre você os seus problemas. E é muito comum, né? As pessoas têm dificuldades, as pessoas têm problemas, e ela projeta em você os problemas delas, e ela acha que você tem que resolver a parada. Só que esse resolver a parada tem a ver com ela. Ela precisa resolver na sua vida. Ela tem que resolver. Se ela não resolve, não é você que vai resolver. Lembra que eu sempre falo aqui para você? Quer mudar o seu exterior? Mude o teu interior. O teu problema está dentro. Então, às vezes eu projeto, e aí é denominada identificação projetiva. Quando você olha para isso, as esponjas emocionais, elas precisam se conscientizar de como estão sendo impostos ao comportamento tóxico. Então pode ser que você seja uma esponja emocional, mas você precisa parar e identificar e olhar que essa pessoa está, ou melhor, você está sendo exposta ou exposto aí a um problema seríssimo aí de comportamento tóxico. A pessoa tem um comportamento tóxico e ela projeta em você. E aí ela quer que você resolva a parada. E aí é algo assim bem complicado. Como que a gente então pode deixar de absorver as emoções alheias? É uma pergunta interessante, né, para a gente ir para a parte final dessa live. E é o que eu quero trabalhar um pouquinho com você para a gente entender. Como que a gente faz então para parar de você absorver as emoções alheias, as emoções de outras pessoas, principalmente as emoções negativas que têm um poder altamente tóxico de nos machucar e de nos destruir. Deixa eu ver aqui. Tá vendo aqui? Às vezes a pessoa está com a nuvem negra por cima da cabeça e se a gente quer juntar a nuvem, consegue nos cobrir também. Mas é lógico, é uma situação bem complicada. É aquilo que eu falei, eu acredito que foi na live de ontem à noite ou na live de manhã, eu falei da questão de você absorver, né? Você absorver a energia. E eu falei até que a energia, ela fica paralisada. E é muito sério isso, ela fica paralisada até nas paredes. Então eu já estudei sobre casos e já vi casos de pessoas ou famílias saírem de determinada casa, mas eram famílias desvirtuadas, famílias que brigavam muito, famílias que tinham uma série de problemas, desvios comportamentais, desvios sexuais, pessoas que brigavam muito, pessoas que... doentes mesmo, né? E saíram daquela casa, apesar de terem pintado a casa, aquela coisa. Uma outra família se mudou para lá e os filhos adoeceram. E não sabia como resolver a parada, e corria médico, e aí a pessoa sai dessa casa e a criança sara. Então, acaba captando, ou seja, essa energia, ela fica. E se você entra para o mundo espiritual ainda, é mais forte ainda. Lugares de pessoas, onde as pessoas tiraram a vida, onde pessoas foram mortas. É um sério problema quando você olha para essa situação e assusta, porque quando você olha para isso, a energia ela fica no lugar.
tem uma manifestação muito grande do mundo espiritual, do mal, também nesses lugares. Então, sempre quando você vai comprar uma casa, um lugar para você viver, se já é um imóvel usado, você tem que tomar muito cuidado e tentar conhecer um pouco da história, porque às vezes tem muita coisa ruim que aconteceu por ali e a gente não tem nem noção, e às vezes você compra e você acaba absorvendo coisas ruins para a tua vida. Então, se você percebe que sempre está disponível para os outros e que nunca encontra tempo para você se cuidar, ou cuidar das suas emoções, cuidar dos seus interesses, talvez seja o momento de aprender a deixar de ser uma esponja. O primeiro passo é passar mais tempo com gente positiva, e uma das coisas é você estar perto de pessoas positivas, pessoas que elas têm uma energia positiva, então sai de perto de gente que reclama do governo. E olha, gente, eu sou totalmente apolítico, tá bom? Eu não estou defendendo lado nenhum, eu não torço para time de futebol nenhum. Então eu posso falar com propriedade de determinada situação, não de política, não de futebol, mas o que eu estou dizendo assim o que eu estou querendo falar para você é: saia de perto, por exemplo, de pessoas que ficam o tempo inteiro falando de política, que fazem fofoca, que falam mal dos outros. Esse não é o tipo de pessoa para você estar perto. E ontem na live, quem estava comigo, eu citei um exemplo, né? Então se afaste de pessoas assim, pessoas que têm uma facilidade muito grande só para ficar contando piada, vai levar onde esse tipo de coisa? Então eu filtro, entende? Não que eu não vou conversar com a pessoa, mas eu vou cair fora, eu não vou ficar na rodinha de gente assim. Então ficou reclamando de governo, eu não vou emprestar a minha mente, porque isso é um atentado à minha inteligência emocional e deveria ser para a sua. Eu deixei de ser esponja há muito tempo. Então, porque aí você tem que tomar determinadas atitudes na sua vida, e determinadas atitudes às vezes provocam dor em pessoas, mas eu deixei de ser esponja. Então, a pessoa tem problema, eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui para tirar a camisa, para lutar junto, para enfrentar a situação. Agora, se você tá querendo que eu seja para-raio, se você tá querendo que eu seja apenas esponja, sinto muito, você tá no lugar errado. Porque eu tô aqui para produzir a transformação na tua mente, ajudando você a se reencontrar, se reconectar. Agora, não para ser esponja. Esponja não é de Deus. E quando você olha para essa questão aqui, então saia de perto de gente assim. Então tem horas que você vai ter que virar uma página, você vai ter que chegar e virar a página. Tem horas que você fecha o livro e tem hora que você queima o livro. Entendeu? Essa é uma situação que a gente precisa entender. Então se aproxime de pessoas que sejam pessoas positivas, pessoas que levantam o seu astral, pessoas que gostam de colaborar com o seu crescimento. Ao mesmo tempo, procure se afastar das pessoas tóxicas. Então eu falei já de estar perto de pessoas e se afastar de pessoas. Lembra aquele cunhadão? Diz que cunhado não é parente, se afaste desse camarada. Lá fica lá no churrasco, fazendo churrasquinho na laje, falando mal dos outros, falando de fofoca. Tá doido, cara. Tô longe, eu não empresto a minha mente, isso é um atentado à minha inteligência. Se você vai vir falar determinada coisa para te ajudar, uma coisa. Agora ficar falando dos outros, porque esse não presta, porque esse... Entendeu? Pelo amor do céu, tô fora. Não empresto a minha mente. Eu não vou apodrecer a minha mente com esse tipo de comportamento. Eu não vou adoecer a minha mente com esse tipo de comportamento. E isso você sabe que é um fato incrível. Quanto mais você está perto de uma pessoa, mais você se identifica, mais você fica parecido com ela. Isso está provado, inclusive, em casais. Você já reparou que os casais são iguais? Apesar de não serem a mesma pessoa, mas eles têm trejeitos iguais, eles começam a falar igual. É incrível isso daí. Eles se parecem no caminhar. E é incrível essa situação. Então a proximidade faz com que o outro pegue um pouquinho do outro. Claro que eles estão unidos de outra forma como casal, ou seja, sexualmente falando. Então quando você olha para esse lado, você sabe, aí que está o perigo de uma pessoa que se relaciona com um monte de gente, porque a ciência comprovou que você vai pegando um pedacinho de cada um. E eu falo no meu livro chamado Resgatando Relacionamentos, eu falo sobre fantasmas. Os fantasmas que voltam a te perturbar, ou seja, de pessoas que se relacionaram sexualmente com várias pessoas e tem essa prática, tem esse costume. É um problema de cada um, mas você pega um pedacinho, geneticamente inclusive falando, de cada pessoa e você traz para a tua vida algumas coisas dessas pessoas. Então percebe que é um perigo muito grande. É por isso que quando e eu já li estudos que relacionado a pessoas que se prostituíam,
e os grandes problemas emocionais que essas pessoas tinham, problemas espirituais, problemas muito fortes, exatamente porque vai pegando um pedacinho de cada um. Então, saia de perto de pessoas tóxicas, pessoas que não oferecem nada positivo em troca, pessoas que são sanguessugas mentais. Sai de perto desse tipo de gente. Você pode sentir empatia pelos outros, mas deve sempre ter em mente que cada pessoa é responsável pela sua vida. Cada um é responsável pela sua vida. Não é você que é o salvador da pátria, não. E pelo que ela faz com ela. E se você olha para o livro sagrado, quando você olha para a Bíblia aqui, é incrível, gente. Eu até quero ver se eu encontro aqui, deixa eu ver se eu lembro aonde que vai estar, porque às vezes a gente esquece, né? Veio na hora aqui, eu não lembro agora, como eu estou falando, talvez eu não vou lembrar aqui. Tem um texto bíblico que ele é muito forte, eu vou estar conversando com você aqui falando, e ele fala que um dia, eu não vou lembrar aqui agora de cabeça, que cada um de nós, né, nós seremos julgados e por aquilo que a gente pratica. Que pena que eu acabei não lembrando aqui agora, porque é um texto muito forte e ele fala exatamente da responsabilidade das nossas ações. Então, quando você olha para isso aqui, você pode ajudar as outras pessoas, mas você precisa entender que cada pessoa ela é responsável pela sua vida. Ela é responsável por aquilo que ela faz. Então, é uma situação mais séria do que a gente imagina. E algumas pessoas, elas querem tirar essa responsabilidade delas do que elas fazem e colocar em nós. E aí é trágico, não é verdade? Ou seja, eu estou procurando aqui, pedindo ajuda aos universitários, para que eu possa encontrar aqui, porque eu sou assim, sabe, gente? Quando eu falo uma coisa, eu gosto de mostrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que eu tenho uma Bíblia que ela é antiga e essa Bíblia que ela é antiga não é esse daqui. Tem um texto aqui na Bíblia que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que ele diz assim que todos nós seremos julgados pelas nossas obras, ou estaremos diante do tribunal de Cristo, para dar conta de tudo aquilo que a gente fez por meio do corpo. Mas não é esse texto bíblico que eu queria, é porque eu acabei citando e falando da questão de pegar um pouquinho de cada um, mas é um texto do Antigo Testamento. Não vou lembrar agora, me perdoe, tá? E esse texto bíblico, ele fala exatamente de que a gente vai ser julgado pelas nossas obras. E ao ser julgados pelas obras, ele fala da questão da responsabilidade que cada um tem sobre si mesmo. Então, quando não adianta eu querer colocar a responsabilidade sobre o outro. Eu sou eu, entende? Eu sou responsável pela minha vida e o que eu faço com a minha vida. E você também pode criar o hábito de meditar. Eu falo muito também sobre a prática de meditação. E quando eu falo da prática de meditação, eu não falo com foco de espiritualidade, tá? Eu falo com foco de atenção plena. E Jesus Cristo era um que meditava também. E passava horas em oração, né? A Bíblia fala de oração, mas era alguém que meditava. Meditação, ou seja, é foco naquilo que ele ia fazer. Tanto que é tão evidente isso que você encontra em alguns escritos sagrados aí, você encontra que a agenda dele, ela acabava vindo do dia. Ele sabia por onde ele ia passar, ele meditava, ele se preparava para várias situações do dia, né? Porque as várias situações já no ministério dele já era uma situação em que ele ia enfrentar, né, o leproso, o doente, o acusador, a prostituta, ou seja, lá o que for. Ele sabia que ia estar no caminho dele, porque ele estava trabalhando com pessoas, seres humanos doentes. Então ele se preparava emocionalmente para lidar com isso. Lembrando que ele era 100% humano como 100% divino. Então ele tinha que se preparar para esse tipo de coisa. E a meditação ela é uma ferramenta poderosa, porque ela nos ajuda a desconectar-se do mundo exterior para criar uma enorme conexão com você, no teu interior. Você se conhecendo, você olhando para dentro. Para você acabar te ajudando. E ela é uma excelente fonte de relaxamento que vai te ajudar bastante, tá certo?
E outro ponto muito importante e último para a gente finalizar, estabeleça limites. A tua liberdade termina quando começa a minha. Se você ultrapassar a minha liberdade, eu vou estabelecer limites. É isso que você precisa pensar. E quando eu deixei de ser esponja emocional, eu sou exatamente assim. Se uma pessoa ela ultrapassar a curva do limite, se ela me desrespeitar, ela faltar com respeito, eu vou tomar atitudes, entendeu? E uma das atitudes é tirar da minha vida, independente de quem quer que seja, vou tirar da minha vida. Significa que não é perdão? Não, a gente perdoa a todos. O perdão é de Deus e é para todos. Mas perdoar alguém não significa viver com ela. Consegue entender isso? Se ela ultrapassou a linha, acabou. E quando eu olho para essa situação, se eu olho para trás, aquilo que você sabe que aconteceu comigo, ou seja, ultrapassou a curva. Quando ultrapassou a curva, existe perdão e eu perdoei, está perdoada 100%, mas eu estabeleci limite, ou seja, a porta se fechou. Então, quando a porta se fechou, significa tchau, não significa viver. E isso é ensinado no perdão. A Bíblia nos ensina sobre o perdão. Perdoar alguém não significa você ter que conviver com ela. Perdoar alguém não significa estar com ela. Quando a pessoa ultrapassa uma linha, ultrapassa a curva, quando ela ultrapassou o limite que era estabelecido, que ela tinha, não tem volta. É isso que você, emocionalmente saudável, deve fazer. Não tem nada a ver com perdão. Aí, quer ver? Vamos fazer uma análise. Eu lido com casais há mais de 15 anos. E quando tinha casos de infidelidade nos casais, a grande pergunta que se fazia era: o que vocês querem fazer com a situação? A gente quer viver. Ou seja, criou uma ferida emocional muito forte que precisa de terapia, e tinha muita terapia, muitos encontros de terapia, mas eu deixava muito claro uma coisa no começo: agora é a oportunidade que vocês têm de romper esse laço, porque foi quebrado essa aliança, mas depende de vocês. A partir do momento que vocês querem avançar em relação a isso, precisava entender uma série de coisas que eu explicava para eles e a dor que eles iam passar pelo processo de recuperação. E pode ser que não haveria cura. Então, vocês realmente querem passar por isso? E alguns casais optavam por remover a situação. Não que eu sou a favor do divórcio, mas eu entendo assim: se você tem um compromisso com uma pessoa e uma aliança com essa pessoa, é como igual a... Não vou usar esse exemplo, mas assim, você tem uma aliança com essa pessoa, a partir do momento que houve um rompimento dessa aliança, dessa confiança de qualquer natureza, cabe a você tomar uma decisão, cabe a você estabelecer limites. Você tem o direito, sim, de continuar convivendo com a pessoa. Ou você tem o direito de dizer: para mim deu. E eu sou defensor mais ou menos da ideia: se houve um rompimento de aliança, agora é a oportunidade. Porque muitas mulheres se condicionam com a infidelidade de homens e ele vai viver uma vida inteira sendo infiel. E você poderia ter resolvido a parada lá atrás. E aí você acaba tendo filhos depois dessa situação e piora, potencializa. E a mesma coisa do lado de homens. Então eu sempre entendi e sempre combinei no passado a mesma situação. O dia que isso acontecer, há perdão sim, mas cada um para um lado. E é isso que às vezes a gente não entende. E aí você tem que estabelecer limites em amizades, você tem que estabelecer limites em relacionamentos, você tem que estabelecer limites em sociedades. Se você quer ter saúde emocional, você precisa deixar de ser esponja. Esse é o fato. Então, aprender a estabelecer limites sem sentir culpa, passe a dizer não quando achar que isso não significa deixar de ajudar alguém. Então aprenda a dizer não. A gente até... dentro do detox emocional, tem uma técnica e uma aula só sobre isso. Aprenda a dizer não, ensinando você a dizer não, porque muita gente diz sim para tudo e se quebra na vida. E aceita um monte de coisa e se quebra na vida. Aceita os raios das pessoas, se quebra na vida. Aceita a situação das pessoas e se maltrata, se machuca. Então aprenda a estabelecer limites sem sentir culpa. É o que um pai de verdade, uma mãe de verdade faz com o filho. Filhos que não são estabelecidos limites viram desgraças quando crescem. Então pai que não estabelece limite cria verdadeiros monstros emocionais. Então a pessoa precisa estabelecer limites. E se você não estabelece, você vai ser doente emocionalmente falando, sem sentir culpa.
e sem entender que isso vai deixar de ajudar, você está ajudando, porque você está dizendo para ela, mude a tua vida, porque aí ela vai olhar, ela vai ter uma sensação de dor, ela vai sofrer com a situação e ela não vai reproduzir isso em outras situações, em outros relacionamentos, amizades, sociedades e assim por diante. Faz sentido o que a gente está falando? Uma outra coisa aqui, ó, eu acabei passando aqui, ó. Isso não significa deixar de ajudar essa pessoa, alguém, mas passar a dar prioridade aos seus desejos, à sua vida. Se, por exemplo, tem um amigo que costuma passar horas desabafando com você, estabeleça um limite de tempo para essa conversa. E depois diga, com uma forma amável, que você precisa ir, que tem um outro compromisso. Porque tem gente que quer o teu ouvido e acabou. Então, você precisa filtrar melhor aquilo que afeta você, com quem e como você gasta o seu tempo, a sua energia, e aos poucos você deixará de ser uma esponja emocional. Tá certo então, gente? Fez sentido para você o que a gente conversou no dia de hoje? Deixe de ser uma esponja emocional e entenda que você nasceu para ter saúde emocional e você tem que entender que você precisa ter o controle. Você comanda as suas emoções. Você, senhor das suas emoções. Você, arquiteto do seu próprio destino. Você. Você é o responsável pela sua vida. Quando você permite que uma pessoa assuma esse papel, você vai ser emocionalmente doente. Então você precisa se libertar. E como professor de cada um de vocês, como amigo de cada um de vocês, o que eu prego, eu vivo, tá? Eu vivo. E eu tenho que viver isso. Preciso viver isso para cuidar dessa máquina incrível que o meu Deus me deu. Por um grande período da minha vida, eu fui uma esponja emocional. Absorvia os problemas dos outros, sofria com os problemas dos outros. Não que eu seja insensível, mas eu entendo hoje que existe sim uma resposta para os problemas. Existe uma solução. E quando existe uma solução para os problemas, eu não preciso sofrer pelos problemas. Eu me compadeço, eu abraço virtualmente essa pessoa e vou ajudar essa pessoa, mas eu não vou sofrer pelo problema dela. Principalmente quando essa pessoa acaba querendo transmitir aquilo que ela vive para a minha vida, achando que eu sou um qualquer. E é isso que eu ensino, é você se libertar disso. Então isso não significa insensibilidade, não significa que não vive o que prega, não significa que não ama, muito pelo contrário. Por ser tão bom como eu sou, às vezes as pessoas tentam abusar de mim. Mas no passado eu sofria muito porque eu era esponja. Eu absorvia, eu sofria, eu era maltratado. Mas um dia eu entendi o que a Bíblia diz. Permita que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas não permite que façam ninho. Então tem uma curva. A minha liberdade começa, a tua liberdade termina quando começa a minha. Então passou dessa curva, limites. A gente estabelece limites. Quer ter saúde emocional? Estabeleça limites. Olhe para os teus relacionamentos no dia de hoje. Olhe para as amizades que você tem. Olhe para a sociedade que você tem. E quando você olhar para isso, entenda, quer ter saúde emocional, pare de ser esponja. Limites. Estabeleça limites. Diga para as pessoas, deixe muito claro, a tua liberdade termina quando começa a minha. Porque você é um ser incrível, você é uma pessoa livre, você nasceu para dominar, você nasceu para governar sobre todas as coisas. Quem disse foi aquele que não erra. Você é imagem e semelhança de Deus. Então pare de ser esponja emocional. Pare de adoecer por causa dos outros. Pare de ser para-raio. Pare de filtrar os problemas das outras pessoas. Quantos pais não estão tendo vida porque ficam filtrando os problemas dos filhos? Quantos pais estão sofrendo por causa do casamento de filhos, os problemas dos filhos, os relacionamentos dos filhos, e acabam filtrando e trazendo para si, se machucando, se maltratando? Pare de fazer isso com a tua vida. Pare de destruir a tua vida. Pare de transgredir um dos mandamentos da Bíblia, que é não matarás. Você está se matando. Quando você pega a carga dos outros e você não filtra amizades, sociedades, relacionamentos, ou seja lá o que for, você está se matando. Você está trazendo uma carga que não te pertence.
você está destruindo a tua vida, você está sendo uma esponja emocional e você está adoecendo, você está empobrecendo o seu emocional. E ao empobrecer o teu emocional, isso vai ter um preço terrível no futuro. Você está conseguindo entender isso? Você está desgraçando a sua existência. E não é porque você queria que fosse assim, mas você foi sendo permissivo. Você foi se deixando dominar. Você foi se deixando ser escravizado. Por um longo período da minha vida, eu fui escravizado por pessoas. Eu fui escravizado por instituições. Quando eu fui para o fundo do poço, no caos das emoções, e eu tive lá no fundo do poço sem interferência de Deus, só para você ter uma ideia, sabe? Eu sou uma pessoa de oração. Eu confio muito no poder da oração. Eu acredito na oração da fé. E eu tive muitas orações atendidas instantaneamente. E eu creio nisso. Mas quando eu fui para o fundo do poço, no caos das emoções, eu não tive interferência divina. Mas Ele fez duas coisas incríveis. Quando tudo começou a acontecer, Ele falou, eu estava chorando, eu lembro desse dia, um dia trágico, que eu estava rompendo com tudo, que eu estava saindo de algo que eu amava. Quando eu entreguei, eu chorei, eu olhei para trás, pela última vez eu olhei para trás, e Ele disse no meio do barulho da minha mente, eu vou cuidar de você. Isso me emociona, porque existe um Deus que é um Deus real, um Deus presente, um Deus onipotente, um Deus maravilhoso, que Ele se sensibiliza com o filho que está sofrendo. E no meio do barulho da minha mente, Ele disse, eu vou cuidar de você. E lá no fundo do poço, no caos das emoções, eu me agarrava exatamente nisso. Eu orava, eu chorava, eu soluçava de dor diante de Deus. Mas eu me agarrava a isso, porque Ele prometeu, eu vou cuidar de você. E uma outra coisa que Ele fez foi quando Ele começou a restabelecer a minha saúde, melhor, eu comecei a restabelecer a minha saúde emocional, entendendo tudo aquilo que eu estava estudando, aprendendo, e claro que Ele foi fixando, me ajudando a entender. Foi quando Ele fez um chamado para um outro ministério que eu desconhecia. Transformar vidas, abrir os olhos daqueles que estão cegos para uma coisa que ninguém ensina. E eu comecei exatamente a entender qual era. E quando eu olho para isso, eu começo a entender, porque eu recebo tanta paulada que você nem imagina. Tantos haters que vêm me bater, tantas pessoas que vêm me maltratar, tantas pessoas que se levantam para dizer para parar de fazer isso, tantas pessoas, para você ter uma ideia, que se acham muito mais especializados, e talvez até sejam, do que eu sou. Mas uma coisa eu sei. Uma coisa é que eu lido com pessoas há mais de 20 anos. Uma coisa eu sei que eu vivi o poço, o caos das emoções. Uma coisa eu sei que eu me especializei. E eu não estou nem aí para o que vão falar, ou o que estão falando. Mas eu tenho um foco. Eu tenho uma missão. E teve um dia um garoto que ele sonhou comigo. Imagine, um menino sonhou comigo. Um menino que eu não via há uns 3, 4 anos. E eu estava pensando em desistir do que eu estava fazendo, e ele acabou vindo e disse, eu sonhei com você. E eu sonhei que você estava lá na África, e tinha milhares de pessoas que estavam escutando você, e você estava ajudando essas pessoas, lá na África. Eu tenho um sonho de ir para a África, e esse sonho quase aconteceu, em um determinado momento da minha vida, mas não aconteceu. Mas eu sei que muito em breve eu irei. Muito em breve eu alcançarei milhares de pessoas. Hoje existe limitação e eu quero te pedir que você me inclua nas tuas orações. Ore por mim. Ore para que Deus me dê sabedoria. Ore para que Deus me sustente, me mantenha forte nesse propósito. Porque existe um inimigo dos seres humanos que está no mundo espiritual, que é o inimigo meu também. E que o que eu faço hoje não agrada a ele, de jeito nenhum. Porque quando você liberta uma pessoa, quando você salva uma vida, você salva o mundo inteiro. Isso foi falado no período por causa do Holocausto, mas é a mesma coisa dentro da saúde emocional. Quando você liberta uma pessoa emocionalmente falando, você salva o mundo inteiro. Porque gerações virão após essas pessoas.
Quando uma mente se abre, que é o que eu estou fazendo com a mente de vocês, e quando ela se abre e ela encontra um mundo que você desconhecia, nunca mais a sua mente voltará a ter o mesmo tamanho. E é por isso que eu insisto constantemente com você, que você precisa investir em você. E às vezes você deixa de investir em você. Às vezes você acha que isso aqui é muito pesado para você adquirir. E você sabe que não é. Mas por você não estar investindo em você. Eu falo de programas que têm o poder para mudar a história e a vida de uma pessoa. Mas a pessoa não quer investir nela. Você não tem como forçar. As pessoas são livres. Elas acabam se limitando por uma condição que elas mesmas estabelecem. Porque você sabe que quando você quer uma coisa, você vai lá e consegue. Espero que você tenha entendido o recado no dia de hoje. E eu queria terminar essa live nessa manhã, como todas as vezes estou terminando a seu pedido, colocando você diante daquele que não erra, daquele que não falha. Porque existe um que nos ama, e nos ama de verdade, e é o nosso Deus. Se você não acredita em Deus, eu te respeito, mas eu acredito. Eu não tenho como conceber na minha mente, é um atentado à minha inteligência, de que não existe, por trás de tudo, todas as coisas que existem, uma mente incrível que é Deus. Não consigo conceber a ideia de não existir uma inteligência. Eu não acredito numa obra do acaso. Porque uma das coisas que eu admiro e eu acho lindo é ver dentro do ventre materno uma substância informe, gerando osso, crescendo osso, se formando osso. Como que não vai existir um Deus? E quando você olha para esse livro sagrado, aqui a Bíblia, ela diz que ainda em substância informe, Ele te amou. Então olhe para a tua vida e pare de desvalorizar você. E se encontre dentro de você, porque existe um ser incrível chamado Deus, que a gente chamou de Deus, né? Um ser incrível, mas ele tem muitos nomes, quando você estuda sobre isso. Um ser incrível que te amou ainda em substância informe. Ou seja, quando eu estava dentro do ventre da minha mãezinha, lá no útero materno, substância informe, Deus me amou. E eu me emociono com isso, porque quem sou eu para que Deus me ame tanto? E Ele me ama. E eu queria colocar você diante de Deus nesse instante. Então vamos orar. Curve sua cabeça. E sabe que quando eu olho para isso, eu fico pensando, né? Quando eu começo a falar sobre isso, quando eu começo a dizer que eu vou orar, as pessoas começam a ir embora da live. Vai com Deus e vai em paz. Claro que alguns talvez estão indo trabalhar, né? Mas tem gente que não gosta disso. Mas eu não estou nem um pouco preocupado, porque sim, eu sou criacionista, eu acredito em Deus, eu tenho fé. E eu quero orar com você. Se você desejar, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Poderoso Deus, onipotente Pai, terminamos mais uma live nesta manhã e queremos entregar ao Senhor estas palavras simples e vacilantes pronunciadas aqui hoje, que encontrem abrigo no coração de filhos e filhas espalhados nos lugares aonde eles se encontram. Que eles tenham um dia abençoado, de muita saúde emocional. Nos despedimos nesta manhã agradecidos, sabendo que o Senhor está ao nosso lado e que saia unção curadora e purificadora dos teus braços de amor. Transforme a vida e a mente de cada filho e filha e os ajude a enxergar que eles podem sim mudar a história da sua vida, mas eles precisam ter compromisso com eles mesmos e precisam investir neles mesmos. Continue conosco, dá-nos um excelente dia, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Aí na sua casa, no lugar que você está, ou escreva aí nos comentários amém. Vá em paz, lembre-se que você não é os teus pensamentos, você é melhor do que eles. E finalizando a live dessa manhã, se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Tenha um excelente dia, vão com Deus, tchau para vocês do YouTube e também do Facebook.